Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro no momento em que nós estamos vendo mais filas andarem, mas com destinos diferentes. Uma dessas filas está levando cada vez mais para perto da cadeia a figura do ex-presidente da República. Nessa tarde temos novidades em relação a uma dessas filas. E tem uma outra fila, mas é uma fila que avança com os interesses do nosso país, do povo brasileiro, que está acontecendo lá na África do Sul, com a participação do presidente brasileiro, lá na reunião dos BRICS, que está merecendo muitos holofotes em razão de muitas questões geopolíticas que estão sendo tratadas nesse encontro. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas como sempre, eu peço, você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Venha participar das nossas atividades, não esqueça de dar seu joinha, o seu comentário, que também ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar, você estar cada vez mais próximo aqui do nosso portal. E participe também dos nossos chats, que é um espaço que eu sempre abro para bater um papo com vocês aqui antes de entrarmos no ar, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje pela manhã, muitos veículos de comunicação estavam divulgando a seguinte notícia. Polícia Federal acha a ordem de Bolsonaro para disparo de fake news. Repasse ao máximo, era a frase do Bolsonaro, tentando cada vez mais sabotar o processo eleitoral aqui no nosso país com mentiras. Então, em função disso, como é a Polícia Federal que está comandando uma série de inquéritos para apurar responsabilidades de criminosos no dia 8 de janeiro, ou que acarretaram o dia 8 de janeiro, então essa mensagem acabou funcionando ali como mais uma motivação para que esse ser que ocupou a presidência da República preste esclarecimentos. É uma coisa até redundante, né? Porque ele era o agente dessa conspiração, ele era o agente que estava motivando essa turba a reunir cada vez mais recursos, inclusive recursos financeiros, para apoiar uma ruptura institucional. E em função disso, o que aconteceu? Bolsonaro é intimado a depor sobre golpe armado por empresários no WhatsApp. Notícia desse dia 22 de agosto, às quase 4 horas da tarde, 15h48. Aqui no G1, a mesma coisa. A notícia das 14h52. Polícia Federal intima Bolsonaro a depor em caso de empresários que discutiram golpe de Estado em mensagem de WhatsApp. O depoimento está previsto para o dia 31 desse mês. No entanto, a defesa do ex-presidente quer ter acesso aos autos da investigação antes dele ser ouvido. Olha, daqui a pouco, esse comportamento das defesas começará a ser questionado, né? Porque isso soa sempre como uma chicana, né? Ué, não vai depor por quê? Ué, então, se não está com medo, use o direito de ficar calado. Ué, mas os fatos estão sendo colocados aí pela imprensa. Ele sabe do que se trata. Vai explicar ali por que ele fez essa solicitação a pessoas que eram fiéis escudeiras para dispararem notícias falsas, né? Então é fácil, explica-se ali, ponto final, segue, a fila anda, né? Fila tem essa dinâmica, né? Às vezes elas ficam muito tempo paradas, né? Mas quando começam a andar, elas seguem em frente até terminar, até o último ser atendido no guichê, né? Enquanto isso, o advogado deixa a defesa de Michele Bolsonaro no caso das joias. Bom, isso tudo está mostrando que eles estão no desespero absoluto, estão tentando otimizar as defesas, para que não tenha uma defesa com Michele, que traga elementos que divirjam da defesa do Bolsonaro nesse crime. A dona Michele está envolvida nessa história, até porque numa das mensagens ficou explicitado ali que ela levou algumas joias que desapareceram. Então, que joias que desapareceram essa? É o seu Cid que está dizendo, o seu Cid é que tem essa informação, isso está documentado. Se o seu Cid confessar, a dona Michele vai ficar muito encalacrada, daí a importância de ter um advogado. Mais cedo eu conversei com vocês sobre as estratégias das defesas, né? Tanto de Bolsonaro como do Cid, e tem os outros também que estão implicados aí, que se tiverem algumas dissonâncias, né? Algumas situações bem divergentes em relação à figura do presidente da República, cada vez mais ele fica encalacrado. E mostrei para vocês aqui que as duas normas que estão sendo citadas aqui pelos advogados, elas são absolutamente imprestáveis para a defesa do Bolsonaro. Seria como se invocar uma lei de proteção de Júpiter, se é que existe uma lei como essa, né?
para dizer que o Bolsonaro não roubou joias, não desviou joias, né? Então é muito complicado. Do ponto de vista jurídico, gente, dá para cravar aqui sem erro que ele não tem como escapar. Não tem. Ele pode botar os advogados para falarem para a CNN, Globo News, os seus filhotes podem publicar tudo o que quiserem nas redes, podem ficar acreditando que nada vai acontecer, porque não tem como escapar. A situação está toda desenhada. É só agora entregar a taça, né? Como a gente diz no futebol, quando um time chega à condição do final do campeonato, mas a taça para ele não é nada agradável. Bom, por que eu estou colocando aqui a fisionomia do general Castelo Branco, né? É porque tem tudo a ver com o nosso momento de agora. Naquele tempo da ditadura, mesmo com todas as infrações a direitos humanos e o fato de terem rasgado a Constituição Federal, mesmo essas pessoas que quebraram uma série de valores republicanos e constitucionais, eles ainda mantinham algum tipo de reserva moral, reserva ética, né? Isso se deu num caso muito específico, onde o Bolsonaro, naquele tempo, ele iria ali para uma cadeia, ele iria ser responsabilizado facilmente diante do seu comportamento moral e ético, né? Ou amoral e antiético. O que aconteceu? Enquanto o Castelo Branco era o presidente ditador, presidente/ditador, ou ditador/presidente, no começo da ditadura militar, pós-64, ele soube, através de jornais, que o seu irmão, que era servidor da Receita Federal, em função de ter atuado muito, deixa eu tirar a fisionomia dele, que eu acho que já deu, né? De ter atuado a favor da categoria dos servidores da Receita Federal, uma vez o governo federal da época, né, tendo considerado, né, que as reivindicações eram justas, enfim, ter ali reconhecido que eles teriam direito a aumento, um benefício, eles acabaram, em função disso, realizando uma grande vaquinha e com o dinheiro eles compraram um carro, né, um Aeroillis, que era um carro bacana da época e tal, e deram de presente o carro para o irmão de Castelo Branco. Ao saber disso, ele liga para o irmão e diz o seguinte: olha, é verdade que você recebeu um carro assim, assim, assado? Ele disse, sim, os servidores fizeram isso, eu fiquei muito honrado, muito gratificado. Pois bem, eu estou te ligando para dizer que você vai devolver esse carro. Pô, mas devolver esse carro, como é que pode? Se os servidores dessem para mim, cada um desse uma gravata, ia custar muito mais caro no final da história. Não, devolver assim, não, você vai devolver o carro. Ele falou assim, mas como é que eu vou aparecer no trabalho? Como é que eu vou comparecer no serviço público? Como é que eu vou ser respeitado diante do meu cargo ali? Ele falou, olha só, você não está entendendo, você já não tem mais o seu cargo. Eu estou discutindo agora se você vai para a cadeia ou se você não vai para a cadeia, em função dessa devolução desse carro aí. Então, isso mostrava o quê? Que diante daquele sistema que havia, não se podia ter uma fratura sobre a credibilidade moral, a credibilidade ética daqueles que estavam no poder naquele momento. Vocês conseguem imaginar? Então, com todas as situações terrificantes que a ditadura proporcionava, ainda havia uma reserva moral, uma reserva ética dessas criaturas. Vocês conseguem imaginar nessa figura tão abominável que foi o ex-presidente da República, algum tipo de reserva moral, algum tipo de reserva ética? Bom, eu não podia deixar de tratar desses assuntos aqui para mostrar para vocês que não precisa norma, não precisa Constituição para que um servidor público saiba o que é correto, o que não é correto, o que é ético, o que não é ético, né? Pois bem, falar nisso, né, gente? Olha que notícia aqui que saiu hoje aqui no jornal. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. Falando em ética, né? O Carluxo aqui, como um grande propagandeador de campanhas contra a vacina, não é que e-mail comprova a vacinação de Carlos contra a Covid-19? Então, olha só. Crítico à obrigatoriedade de imunização e defensor de tratamentos sem eficácia durante a pandemia, filho do ex-presidente recebeu 2 doses para viajar à Itália. Certificado foi enviado por e-mail a ex-ajudante por ordens do Palácio do Planalto. Então, esses caras, eles faziam campanha contra a vacina pela frente, mas por trás tomavam a vacina, né, sem nenhum tipo de duplo sentido. No meio dessa história aí, me ocorreu agora essa história, né? Mas é bem típica
das coisas inacreditáveis que essa gente proporcionou ao povo brasileiro, né? Então, esse é o perfil moral ou perfil amoral, né, do clã. Enfim, o que sempre me indignou bastante, sou muito indignado, foi a omissão dos veículos de comunicação, né? Porque quem é aqui do Rio de Janeiro, quem acompanha a política, e quem não é, mas acompanha os quadros da política nacional, todo mundo já sabia a trajetória dessa turma toda que chegou ao poder. Não é por outra razão, que eu sempre disse para vocês, que o Bolsonaro e o clã, eles sempre foram considerados batedores de carteiras que chegaram até a presidência da República. Eles nunca foram do extrato social mais alto no plano do rentismo, do financismo, mas eles foram muito funcionais. Eles entregaram o nosso país para todo tipo de negócio, de negociata. Eles não administraram absolutamente nada. Eu sempre denunciei aqui que Bolsonaro e Paulo Guedes nunca foram amigos, nunca se entenderam, nunca se deram. Basta ver que Paulo Guedes está sumido agora. O Paulo Guedes está vindo à tona para defender o Bolsonaro de roubo de joias, e o general Mourão está sumidaço, né? O general Mourão também nunca mais falou nada. Ô general, o senhor também viajou muito para cima e para baixo. Por que o senhor está calado aí? Também pintou algum presentinho para o senhor também? É hora do senhor falar alguma coisa, né? Contra a bandidagem, né? Então tem muita gente que está se fazendo de morta nesse momento. Bom, situações criminais de lado, né, que caminham, elas acabam muito ofuscando também algumas situações positivas que o Brasil está se inserindo. Uma delas é a participação do Brasil, representado pelo presidente da República, né, nesse encontro dos BRICS, que está levantando uma questão que pode causar alguns problemas, né, geopolíticos para o Brasil, porque são situações muito ousadas. O presidente Lula, mais uma vez, ele voltou a falar na possibilidade de se criar uma moeda diferente do dólar para que os países emergentes, que têm uma projeção de crescimento muito superior nos próximos anos do que os países já desenvolvidos, possam fazer os seus negócios sem ficarem dependentes do carimbo, das amarras do governo americano, do sistema do dólar que opera como uma moeda quase única no planeta para transações comerciais. Então isso vai dar o que falar, né? Vou passar aqui para vocês um pequeno trecho dessa fala aqui do presidente. Vamos ver se não está muito acelerado, acho que está legal. Vamos lá. Jurídica, política e social para o setor privado. Por essa razão, tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio que não substituirá nossas moedas nacionais. A necessidade de financiamento não atendida dos países em desenvolvimento continua muito alta. A falta de reformas substantivas das instituições financeiras tradicionais limita o volume e a modalidade de crédito dos bancos já existentes. A decisão de estabelecer um novo Banco de Desenvolvimento representou um marco na colaboração efetiva entre as economias emergentes. Nosso banco conjunto deve ser um líder global do financiamento de projetos que abordem os desafios mais urgentes do nosso tempo. Ao diversificar fontes de pagamento em moedas locais, expandir sua rede de parceiros e ampliar seus membros, o NB constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre os países em desenvolvimento. Gente, é disso que se trata, uma plataforma estratégica. Então, o presidente do nosso país, ele está indo lá para fora, não é para fazer viagem de agrado, viagem para ganhar joia, para ganhar Rolex, para ganhar colar de diamantes, não. Ele está ali reunido com os chefes de Estado do mundo em desenvolvimento mais importantes para estabelecer estratégias que envolvem o empresariado desses países todos. Os negócios que podem ser possíveis de serem realizados de forma direta, sem interferência de um outro país que sempre dominou a geopolítica mundial. Então nós estamos diante de um novo momento no mundo, novas discussões que vão ajudar a fomentar o desenvolvimento de um país como o nosso, junto com os países que têm características muito próximas das nossas, com os quais a gente manteve relações muito distantes. Quanto mais a gente tiver acordo com esses países que têm negócios em comuns, melhor para eles e melhor para nós também, né? Então, a fila está andando positivamente também, por um outro lado. Temos muitos problemas aqui,
mas nada como a gente ter esse espaço para a gente debater essas questões sem tirar o olho dessa outra fila que está levando muita gente para o destino que eles merecem, a cadeia. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!